Olá pessoal, bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Nessa videoaula, vou dar continuidade ao nosso curso de banco de dados. Hoje vamos estudar a Foreign Key, chave estrangeira. Nós já temos uma tabela pessoa aqui e eu preciso fazer uma refatoração. Eu preciso recriá-la. Então primeiro eu vou dar um drop na tabela para apagar e vou criar essa tabela novamente com o campo cidade natal. Ele é um varchar de 100. Então vamos dar um atualizar aqui na tabela. Pronto. Tenho ela atualizada com cidade natal. O que nós vamos ver hoje aqui é um relacionamento entre tabelas chamado 1 para M, que é 1 para muitos. Lembra-se que na aula anterior eu falei que a primeira parte que a gente tinha que fazer era fazer uma primary key e depois a gente tinha que fazer uma foreign key. Então nós já temos a primary key. Agora nós vamos chegar até o ponto de criar a foreign key. Certo? Até agora nada de novo, mais do mesmo. Então eu vou inserir alguns registros. A única coisa é que agora eu tenho cidade aqui no final. Executei. Se eu der um select aqui, eu já enxergo os dados normais, iguais eu tinha antes, e agora com o nome da cidade. Vamos observar o seguinte: quando eu faço dessa forma aqui, o que pode acontecer? Eu vou deixar aberto para que o usuário digite no sistema alguma coisa assim do tipo, e isso capture e grave no banco de dados. Então, uma hora ele pode digitar São Paulo por extenso, ele pode digitar São Paulo abreviado, pode pôr São Paulo acentuado. Quando eu quiser consolidar para saber quantas pessoas eu tenho que é da cidade de São Paulo, ele não vai conseguir porque isso aqui é diferente disso. Então ele mostraria uma em São Paulo escrito desse jeito e uma em São Paulo escrito desse jeito. Então não é recomendado usar dessa maneira que está aqui, colocar o nome da cidade, varchar de 100. Outra coisa, usando aqui como varchar de 100, cada registro da pessoa vai ocupar espaço para escrever o nome da cidade. Então o que a gente faz? A gente faz uma refatoração nisso. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma tabela cidade. Então vou criar uma tabela cidade com o ID, que é o código dela, né? O código único, nome com 100 posições no máximo e a unidade da federação com 2 no máximo. Pronto, vou dar um atualizar aqui. Agora eu tenho pessoa e cidade. Vamos apagar a tabela pessoa de novo e vamos fazer mais uma refatoração. O que eu vou fazer na tabela pessoa? Antes, ela não tinha aqui uma coluna que era cidade natal varchar de 100. Eu vou modificar isso. Ao invés de ter aqui uma coluna que é cidade natal varchar de 100, eu vou criar um ID cidade do tipo inteiro que faz referências à tabela cidade na coluna ID e não pode ser nulo. Isso daqui é uma foreign key. Por que tem esse nome de chave estrangeira? Porque o código que vai entrar aqui é o código que foi gerado aqui na tabela cidade. Então isso é um relacionamento. Eu vou usar a chave primária, a primary key de uma tabela inserida na foreign key de outra tabela. Isso monta para mim um relacionamento.
Por que que ele mantém integridade, como eu mencionei? Agora vai começar a fazer mais sentido. Porque se um dia eu tentar excluir São Paulo, por exemplo, e aqui eu tiver o código da cidade de São Paulo numa tabela pessoa, ele não vai deixar excluir a tabela cidade, porque tem referência dela na pessoa, tem a pessoa usando. Então, isso vai garantir que não existam registros órfãos. Registros órfãos seriam aqui na pessoa eu ter um ID aqui e não encontrar o mesmo na tabela cidade. Ele fica sem os pais dele. Então, no banco relacional, quando eu faço essa referência, eu não vou conseguir dar um delete no registro aqui da cidade de São Paulo, porque eu estou usando ele na forne key na tabela pessoa. Então, vamos criar aqui a tabela pessoa nova. Vamos atualizar. E vamos observar o que mudou aqui. Olha só que legal. Ela tem o ID ainda, que ela é o primary key dela, mas o ID cidade é um foreign key. A chavinha ficou aqui cinza para foreign key e ficou amarelinha para primary key. Certo? Então agora vamos dar um select aqui. Acho que eu não dei o insert aqui, né? Eu tinha pulado. Então eu tenho aqui, ó, 3 cidades: Leme, São Paulo e Araras. Agora, quando eu for cadastrar uma pessoa, eu vou passar para ele aqui o ID da tabela cidade. Então, nesse caso aqui, ó, estou passando o 1. Então, o Manuel mora em Leme. A Maria está no 2, ela mora em São Paulo. Joana está no 2, mora em São Paulo. E em Araras não tem ninguém. Quando eu precisar fazer uma consolidação de dados, aqui está padronizado. O ID aqui da cidade sempre vai me retornar São Paulo escrito dessa maneira. Então fica padronizado, certo? Então vou dar esses comandos aqui de inclusão. Vou incluir 3 pessoas. Vamos dar um select. Pronto. Ó, já tenho todas as pessoas cadastradas e amarrada com o ID de uma cidade. Agora, para a gente provar a integridade referencial, vamos tentar apagar um registro da tabela cidade. Vou colocar o ID 3, que é Araras, né? 1, 2, 3. Ele deixou. Por quê? Porque eu não tenho nenhum registro na tabela de pessoa usando o ID de Araras. Então, se eu der um select agora, só tem o Leme São Paulo. Agora, olha o relacionamento agora mantendo a integridade. Eu vou tentar apagar o 1 ou o 2. E ele vai me retornar uma resposta que não pode porque isso está sendo usado em outra tabela. Ó, a instrução delete conflitou com a restrição de foreign key. O conflito ocorreu no banco de dados teste, tabela pessoa e finalizou. Por que que ele não deixou? Porque eu tenho pessoa que está relacionada com a cidade 1. Tenho pessoa relacionada com a cidade 2. Se eu fizer isso para a cidade 2,
também vai dar erro. Certo? Então, isso é o relacionamento. Eu vou ter a primary key em uma coluna da tabela pessoa, mas eu tenho uma foreign key, que é o que? Uma primary key de outra cidade. Ó, o primary key da cidade é a foreign key no ID cidade da pessoa. Dessa forma, essas tabelas estão relacionadas. E para manter essa integridade, se eu tenho um valor que tem aqui, eu não consigo excluir o registro daqui. Senão, o registro da pessoa ele ficaria órfão de primary key, que é a foreign key aqui. Certo? Nós vimos que aqui é o relacionamento que eu falei no começo, um para muitos. Por que isso? Porque uma cidade pode estar em muitas pessoas. Né? Poderia ter aqui 50 pessoas no código 2. Então é um para muito. Uma cidade pode estar em muitas pessoas. Ok? Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima.